Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Décio, sou médico dermatologista e ao longo de quase 20 anos de profissão já atendi milhares de pacientes. As pessoas nos perguntam sobre muitas coisas, mas nos últimos anos vem crescendo as perguntas a respeito da suplementação de colágeno. Muitos dos meus pacientes já tomam colágeno indicados por algum amigo, amiga ou mesmo outros profissionais da saúde. Além disso, os laboratórios farmacêuticos vêm fazendo uma crescente pressão sobre os profissionais para que eles receitem esses suplementos. Gostaria nesse vídeo de apresentar fatos sobre esse assunto para que você decida se essa suplementação vai ser boa para você ou não. Então vamos lá? Na minha época de faculdade e residência médica, estou falando aí de uns 20 anos atrás, o assunto suplementação de colágeno era praticamente inexistente. Como também ninguém falava sobre suplementação de proteínas para a academia. No máximo, usavam-se uns polivitamínicos. E nos livros textos de bioquímica, de medicina interna e dermatologia, não encontramos nenhuma menção sobre o assunto, embora a ciência já tivesse detalhes sobre o metabolismo das proteínas, sobre a função e a estrutura do colágeno. Será que ninguém pensou na época em suplementar colágeno para que ficássemos mais jovens? Será que os cientistas eram ingênuos? Ou eles esqueceram de escrever nos livros? Bom, então o que seria o colágeno? O colágeno é uma proteína animal, só os animais produzem. E tem uma função importantíssima no nosso organismo, uma função estrutural, basicamente. Tanto que colágeno vem de cola, né? Porque é um tecido que liga, a gente chama de tecido conjuntivo. Existem quase 30 tipos de colágeno, né? De vez em quando descobrem um novo tipo, mas o mais abundante é o colágeno tipo 1, e é o que tem na nossa pele. A função do colágeno tipo 1 é dar estrutura, dureza, resistência à nossa pele. E aí eu montei um exemplo aqui para ficar mais fácil e didático. Como toda proteína, é uma sequência de aminoácidos, que são os tijolinhos. Aí conforme o tipo de colágeno, essa sequência muda um pouquinho, né? E basicamente também os aminoácidos que são ligados a essa sequência, que seriam essas peças de cores diferentes. Quando a gente toma os suplementos de colágeno, a gente não pode esquecer que nós não estamos tomando a proteína original. Por quê? Porque a fonte de colágeno industrial, ela vem dos animais, basicamente são os bovinos, ou seja, dos frigoríficos, dos peixes, a pele dos peixes, a pele do frango, pé de frango, ossos dos bovinos também. Então, antigamente esses resíduos eram descartados. Hoje em dia eles são usados para a produção do suplemento. Eles basicamente cozinham esses resíduos, né? E nesse processo de aquecimento na água ocorre uma desnaturação da proteína, ou seja, a proteína ela perde a sua tridimensionalidade, perde sua originalidade. Então é uma proteína desnaturada. Ela vai servir como alimento. Nosso intestino vai absorver e vai servir como alimento. Isso aqui é o colágeno hidrolisado, tá? Que é o primeiro cozimento, digamos assim. Que nada mais é que a famosa gelatina. Gelatina incolor, não é aquela gelatina saborizada, colorida. A gelatina incolor é basicamente colágeno hidrolisado puro. Isso aqui já bastaria como um suplemento de colágeno. Mas a indústria farmacêutica ela foi além. Como o colágeno hidrolisado ainda é uma molécula grande, do jeito que nós comemos na carne, na pele do frango e tal, é uma molécula grande. Então a gente precisa digerir isso no nosso intestino. A indústria já faz esse trabalho para a gente. Então eles utilizam enzimas digestivas e quebram essas moléculas de colágeno em pedaços menores, que a gente chama de peptídeos de colágeno, simplesmente para facilitar a absorção. Ou seja, o peptídeo de colágeno nada mais é que colágeno hidrolisado, seguido de mais uma etapa de digestão para ser melhor absorvido. Então vamos ao fato número 1. O colágeno
que nós compramos nas farmácias e nas lojas de suplementos não é a proteína original, porque a proteína original ela tem que ser digerida para ser absorvida. Então não é uma proteína funcional que vai entrar no nosso corpo e vai direto para a nossa pele. É uma proteína totalmente desfigurada, seja ela o colágeno hidrolisado, que é a mesma coisa que a gelatina sem sabor, ou então os peptídeos de colágeno, que é o colágeno hidrolisado, feito mais uma quebra da molécula para se tornarem peptídeos de colágeno. Esses pedacinhos de colágeno, eles vão ser utilizados pelo nosso organismo como alimento para a fabricação de proteínas, podendo ser utilizados para a fabricação de colágeno ou não. Se o organismo estiver precisando de proteína para fabricar outras proteínas, que não o colágeno, o organismo vai utilizar esses aminoácidos e fabricar essa outra proteína. Então, não necessariamente o suplemento de colágeno vai para a pele, porque o organismo ele vai utilizar, mas não da maneira que a gente quer. Ele vai utilizar conforme a necessidade. Outro fato é que o suplemento de colágeno ele é de origem animal, então os vegetarianos e veganos eles não devem consumir esse tipo de produto. Existem no mercado alguns produtos comerciais que se dizem colágeno vegano. Na verdade, quando você vai ler o rótulo, está escrito que não é o colágeno mesmo, e sim aminoácidos retirados das plantas, e que vão ser usados para formar colágeno ou não, exatamente igual ao colágeno de origem animal. Bom, para falar melhor desse assunto, eu vou convidar um amigo que é especialista em nutrição e metabolismo humano. Olá, tudo bem? Dr. Guilherme Marquezini, como é que vão as coisas? Endocrinologista, amigo meu, pesquisador. Tudo bem, Guess? Obrigado pelo convite aqui para a gente começar essa conversa. Vou me apresentar rapidinho aqui para os seus seguidores. Meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e sou professor de endocrinologia na Universidade Estadual de Londrina. Então, gosto bastante de ensinar, né? Eu também gosto muito de ensinar e deixar as coisas simples para as pessoas. E nos últimos anos, né, vem crescendo demais o interesse para a suplementação de proteínas em geral. E na minha área, a suplementação seria de colágeno, que é uma proteína, né? E com promessas milagrosas. Um exemplo do colágeno é muito bom, porque a gente acha que vai consumir colágeno via oral, uma cápsula de colágeno, por exemplo, concentrado e tudo mais, e o corpo vai usar colágeno. E não é assim que acontece. A gente consome uma cápsula de colágeno e ele vai ser digerido até o último pedacinho, vai ser absorvido no nosso corpo na forma de aminoácidos, quer dizer, os tijolinhos, entendeu? Que formam todas as proteínas. E uma vez que isso seja disponibilizado para o seu corpo, ele faz com aquilo o que ele quiser. Pode ser que você consuma colágeno e uma parte daquilo se transforme em colágeno, enfim, onde precisa. Pode ser que não, pode ser que vire anticorpos. Quem vai julgar isso vai ser o seu próprio organismo. Então, eu acho que eu fui dar uma olhada nesse estudo sobre a reposição de colágeno e tudo mais, e muitos realmente têm resultado, muitos têm resultados muito bons realmente, mas o que eu gostaria de ver não é um estudo comparando a oferta de colágeno com a oferta de farinha, de nada. Eu queria ver um estudo comparando a oferta de colágeno com a oferta de bife, por exemplo. Exatamente. Então, claro que se você deixa o seu organismo sedento por proteínas e você oferece que seja colágeno, entendeu? Tem grande chance de causar um certo efeito, entendeu? Mas será que se você buscar essa fonte na alimentação, que é a origem de todos os nutrientes, todos os micronutrientes, todas as vitaminas, todas essas coisas que são encapsuladas hoje, de certa forma, elas têm a fonte original delas na nossa alimentação. Então, eu acho que a grande pergunta não é se faz bem tomar cápsula ou não é se é necessário ou não, é comparar com comida, entendeu? E ver se isso aí, com esse olhar de oferecer o suficiente, entendeu? Traz benefício ou não, porque pode ser que para algumas situações faça, e aí muito bem, podemos até pensar em recomendar. Pode ser que para a maioria das situações a gente perceba que
são comparáveis, entendeu? Depois de analisar vários trabalhos científicos, visualizar inúmeros vídeos do YouTube, selecionando apenas os vídeos em que as pessoas não estão vendendo nada. Fato 3. Os estudos científicos existentes são pequenos e não padronizados. Nenhum leva em consideração o estado nutricional e os hábitos nutricionais dos voluntários. Não existe padronização de doses nem da fonte do colágeno, o que limita os profissionais a produzirem protocolos de tratamento e recomendação terapêutica, que são os guidelines. Fato número 4. Os entusiastas desse tipo de suplementação indicam o seu uso baseados nesses dados, que ainda são escassos. Não existe nenhuma nota oficial por parte das sociedades de especialistas mais importantes do mundo, como a Academia Americana e Europeia de Dermatologia, nem das grandes universidades. Fato número 5. Existe uma quantidade absurdamente grande de informações propagadas por influenciadores digitais sem nenhuma formação médica, que apenas fazem parte de uma indústria bilionária da venda de suplementos. Conclusão. É possível que a suplementação de colágeno traga benefícios no que se refere ao rejuvenescimento da pele, mas seguindo as bases de qualquer outra suplementação proteica ou vitamínica, ou seja, para aquelas pessoas que não conseguem, apenas pela alimentação, suprir as necessidades proteicas mínimas diárias. E mesmo nesses casos, o mais sensato seria utilizar um suplemento de qualidade muito melhor, como por exemplo o Whey Protein. Alguns estudos realmente mostram uma melhora na pele, porém existem muitos vieses. Viés quer dizer, são coisas que não estão bem explicadas, que podem ser fatores de erro. Os estudos não são padronizados, nem em termos de dose, nem em termos de origem do colágeno. Cada estudo usa um colágeno diferente. Então, como análise final, como não existe um consenso ainda da sociedade de classe científica com relação a essa suplementação, então a gente poderia talvez voltar às origens e repensar, o tipo de alimentação que nós estamos tendo, o estilo de vida que nós estamos tendo. Então essa seria a minha dica para a gente ter uma vida mais saudável, que a saúde, sim, estatisticamente falando, ela tem muita influência na nossa juventude, na manutenção da juventude, digamos assim, e na nossa saúde como um todo. Obrigado, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo.